Olá, meus amados, graça e paz. Você já parou para pensar por que, mesmo com tantos recursos, tecnologia e estratégias modernas, a igreja parece estar perdendo sua força e relevância? Onde foi que erramos? Muitas vezes, quando a igreja enfrenta desafios, a primeira reação é buscar novas estratégias, métodos modernos ou o que está na moda para atrair as pessoas. Eu quero neste vídeo falar um pouco sobre Martyn Lloyd-Jones. Foi um servo de Deus, muito usado em seu tempo, não só como um pregador, mas como um médico da alma, da igreja, e alguém que fez um diagnóstico preciso da condição espiritual do cristianismo no século XX, e cujo diagnóstico é ainda mais relevante hoje. Então vamos aprender, através deste servo de Deus, que a igreja não precisa de novos métodos, mas de uma renovação da sua vida espiritual, um retorno à Bíblia e um compromisso com a verdade. O perigo da acomodação. Lloyd-Jones olhava para a igreja e via que o problema não era a falta de criatividade ou de dinheiro, mas um afastamento do essencial. A igreja estava se tornando uma organização que imitava o mundo para se manter popular. Percebemos claramente em nossos dias a igreja se tornando cada vez mais materialista, mais preocupada com bens do que com as almas indo para o inferno. Ele certa vez disse: "Nunca me canso de dizer que aquilo de que a igreja mais necessita não é organizar campanhas de evangelização a fim de atrair as pessoas que ainda estão do lado de fora, mas começar ela mesma a viver a vida cristã para dar bom testemunho. De nada adianta sair porta fora para fazer evangelismo se a vida da igreja não estiver sido transformada. Então primeiro precisamos de mudança em nossas vidas. As pessoas precisam ver que fomos transformados pelo poder do Evangelho. Porque agora somos novas criaturas e essa mudança começa de dentro para fora. Um exemplo, uma árvore. Se as folhas estão murchando, não adianta pintar as folhas de verde ou colocar iluminação nelas. O problema está nas raízes. Lloyd-Jones dizia que a igreja tem se preocupado em pintar as folhas enquanto as raízes estão morrendo. Se faz necessário, a igreja está ligada a Cristo de verdade. A verdadeira igreja está ligada à videira. O versículo-chave: "Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda." João 15, 1 e 2. Vocês reconhecem a realidade da igreja hoje? Quantas vezes vemos a igreja buscando o entretenimento, a sociologia ou a filosofia, em vez de buscar a palavra de Deus? A centralidade da pregação expositiva, um dos pontos fundamentais que precisamos entender é que a palavra de Deus precisa ser o centro da vida da igreja. A pregação não é sobre o que nós pensamos, mas sobre o que Deus diz. É teologia em ação, o sermão que extrai a verdade do texto bíblico e viver acima de tudo as verdades contidas nas Escrituras. Se a igreja viver aquilo que prega, ela poderá fazer missões, sair porta fora. Será que estou produzindo bons frutos? Eu preciso me perguntar. Será que eu estou vivendo aquilo que eu prego? Se tem algo que precisamos voltar urgentemente, a pregação é a teologia em fogo. A Bíblia tem poder por si mesma para transformar. A pregação expositiva é o meio que Deus usa para levar o povo de volta à sua palavra. E se a igreja quer ser fiel a Deus e à palavra, ela precisa expor a palavra de Deus sem medo. A igreja moderna está cada vez mais se parecendo com o mundo. Tudo porque ela deixou de lado a pregação expositiva.
o avivamento genuíno é importante. O avivamento não é um evento planejado, mas um mover sobrenatural do Espírito Santo, onde a igreja se arrepende e volta a buscar a Deus de todo o coração. O avivamento começa dentro de cada um de nós. Vidas transformadas pelo poder de Deus. A igreja precisa ser tocada pela brasa viva do altar. Deus está no trono e Ele tem todo o poder. Precisamos crer nisso. Lloyd Jones considera essa verdade particularmente reconfortante. Não conheço nada em um momento como este que seja tão reconfortante e tranquilizador quanto saber que o Senhor ainda reina, que Ele é o Senhor soberano do universo. A igreja não pode depender de si mesma, fazer o que ela bem entender, mas ela precisa se voltar para Deus e ser totalmente dependente de Deus. Para fazer missões com eficiência, precisa haver o quê? Mudança de vida em cada um de nós. Um avivamento genuíno não busca entretenimento, mas sim o conhecimento e a santidade. Ele transforma o crente de dentro para fora e gerando uma fome pela presença de Deus. Avivamento não acontece por força humana, e sim através da presença manifesta de Deus na vida dos crentes. Infelizmente, é nosso tempo. Existem muitos pregadores sem vida no púlpito, entregando sermões sem vida, a ouvintes sem vida. A verdade é que muitos pregadores não têm coragem de passar pelo menos 2 horas de oração por dia. É verdade. Um pregador espiritual, sob o poder de Deus, produz mentalidade espiritual em seus ouvintes. Por isso, meus amados, se faz necessário os pregadores se render a Deus no quarto secreto da oração, se voltar para Deus. Aí sim, cheio do Espírito Santo, pregar com ousadia, como Jonathan Edwards, Martin Lloyd Jones, Spurgeon, homens que viviam na dependência de Deus, expondo as Escrituras com fidelidade. Viviam aquilo que pregavam e a vida da igreja era transformada pelo poder de Deus. A vida cristã autêntica, o maior testemunho da igreja, não são os seus programas, mas a transformação visível na vida dos seus membros. A igreja de Antioquia é um grande exemplo. A igreja de Antioquia foi marcante na história do cristianismo, servindo como um modelo de igreja missionária com forte atuação do Espírito Santo. A igreja tinha profetas e doutores, líderes inspirados pelo Espírito Santo que transmitiam a palavra de Deus com autoridade, com ousadia. A igreja buscava a direção de Deus através da oração e do jejum, demonstrando sensibilidade à voz do Espírito. O povo que ainda não conheciam a palavra de Deus ficavam admirados em ver aqueles crentes que amavam uns aos outros, davam bom testemunho por onde passavam. As pessoas de fora reconheceram que eles eram seguidores de Cristo, tanto que foram os discípulos pela primeira vez em Antioquia. Foram chamados cristãos. A igreja de Antioquia deixou um legado de missões e de compromisso com a expansão do Evangelho. Que coisa maravilhosa! A igreja deve ser uma comunidade que vive a verdade do Evangelho, onde o amor, o perdão e a santidade são evidentes. Quando o mundo vê uma vida transformada, isso é mais persuasivo do que qualquer argumento. Você não vai ganhar ninguém com sua inteligência, mas sim dando bom testemunho, sendo fiel a Deus. Queridos, não precisamos de novas estratégias, mas sim de uma volta à palavra de Deus, de um clamor por avivamento, de uma vida que reflita a verdade do Evangelho. Lloyd Jones argumentava que a igreja precisa demonstrar na prática a transformação que o Evangelho opera. Isso não é sobre emoções passageiras, mas sobre uma profunda e duradoura transformação que leva a uma vida de santidade e compromisso.
O emocionalismo é algo que passa rapidamente. Acabou o culto, acabou as emoções. Mas a verdade das Escrituras pode nos transformar para a vida toda. Hoje, muitos púlpitos deixaram de lado a pregação expositiva. E a pregação é aquela pregação que extrai o significado do texto bíblico e aplica à vida da congregação. Entenda isso. É a palavra de Deus que transforma. Não são as palavras do pregador. A palavra é viva e eficaz, como está em Hebreus 4:12. Se a igreja quer ver uma nação sendo transformada, primeiro ela própria precisa dessa transformação. Eu aprendo muito, muito mesmo com Lloyd Jones. Ele sempre dizia que a pregação fiel das Escrituras é o motor da igreja. A pregação não é sobre contar piadinhas, contar histórias inspiradoras ou dar conselhos de vida, mas sobre expor o que a Bíblia realmente diz. Dizer o que a Bíblia está dizendo. Assim como Lloyd Jones tinha essa preocupação, a igreja atual também deve ter. Para ele, a igreja se tornou mais preocupada em se tornar aceitável ao mundo do que em ser fiel à palavra. Ela tentou modernizar o evangelho, diluindo sua verdade para não ofender. É isso que a igreja está fazendo. A igreja não precisa de novos métodos, mas de uma profunda renovação da vida espiritual e de um compromisso inabalável com a verdade do evangelho. Meus queridos irmãos, se essa mensagem falou com cada um, fez sentido para você essa mensagem? Deixe seu amém aqui nos comentários. E eu quero saber quem está comprometido com essa visão. E para continuar se aprofundando nesses temas, para que a gente tenha solidez na nossa fé, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Que a graça do Senhor Jesus esteja sempre com você. Fique com Deus e até a próxima.